divergem na questão do conteúdo, tá certo? E o nosso conteúdo em si é como representar o espaço geográfico. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas, tá? Então, vocês podem acompanhar pelo grupo 9, tá certo? Que fala sobre a expansão e o movimento. Mais precisamente no capítulo 16, que fala sobre esse contexto de como nós podemos ilustrar, né? Representar, mostrar o nosso espaço geográfico, tá? Não é só por meio de um desenho, de uma paisagem, mas existem outros meios de representar esse espaço também, onde nós sabemos que o espaço geográfico é aquele espaço em que o ser humano ocupou e transformou, atendendo às suas necessidades, tá certo? Então, aqui para vocês, eu trouxe um dos mapas mais antigos existentes, né, no planeta Terra, que se tem conhecimento, tá, gente? É muito importante ressaltar que pode sim existir alguns mapas ainda que não foram encontrados, tá? Mas os estudiosos encontraram esse, que é um antigo mapa chinês, que foi confeccionado no século 17 antes de Cristo. Nele foram representadas parte da África, do centro para a esquerda, ó, do centro para a esquerda foi representado parte da África, tá? A parte da Ásia é do centro, é na parte central do mapa, tá? Nessa área mais aqui. E estendendo-se à direita está o Império Chinês. Então, como foi um mapa construído pelos chineses, consequentemente, ele vai dar mais ênfase àquela área que eles tinham mais conhecimentos, né? Nessa época, eles só tinham o conhecimento de África e de Ásia, e mais precisamente do Império Chinês. Então, por isso que foi mais destacado essas áreas. Estima-se, tá, gente, que nesse mapa, as áreas mais periféricas, tá? Vamos dizer assim, mais na borda, eles estejam representando a América, tá? Mas isso não é algo confirmado, é uma estimativa, tá certo? Então, vocês podem ver que existem muitos símbolos, os símbolos chineses, né? As linguagens deles. Então, isso representa um dos primeiros mapas existentes e estudados, tá? Então, a cartografia é a representação do espaço. A geografia estuda principalmente os fenômenos do espaço geográfico, buscando, tá? Compreender de qual maneira, de que maneira, os elementos físicos e os elementos humanos interagem na formação e transformação das sociedades. Para analisar e compreender plenamente os processos do espaço, a geografia utiliza a cartografia como forma de apresentação e representação desses fenômenos, tá certo? Então, podemos dizer que, de uma forma mais clara, a cartografia é um dos ramos da geografia, né, que vai construir, elaborar os mapas, que é uma das formas de nos localizarmos, né, de nos encontrarmos na superfície terrestre, né? Então, quando a gente quer chegar a algum ponto, alguma área, não tanto mais nós, mas antigamente se utilizava muito dos mapas físicos, né? Já construídos, certo? E ali eles conseguiam observar toda essa interação, toda essa transformação que as sociedades vêm provocando sobre o território do planeta Terra, tá certo? A geografia e a cartografia, podemos dizer que são ramos das ciências, né? São ciências que estão interligadas totalmente, né? É muito interessante esse processo de construir mapas, né? De construir cartas. Precisa-se de uma percepção bem intensa, né? Bem trabalhada, para você poder conseguir construir
algo tão minimalistas, né? Tem alguns que são mais rústicos, que são aqueles mais antigos, porque as pessoas ainda não tinham conhecimento que isso existe hoje. Mas os mais rústicos, mais antigos e os mais modernos, nós podemos ver que para a construção deles é necessário uma percepção muito boa, né? Uma percepção muito legal da questão do espaço geográfico. Quando você, por exemplo, vamos fazer alguns questionamentos, indagações, né? E pensamentos, por que não? Reflexões. Quando você viaja para algum lugar novo, ou visita um amigo que mora longe, ou mesmo quando tem curiosidade em saber onde fica determinado lugar que queira conhecer, você pode recorrer a um mapa, né? Vocês hoje, no celular, né, em tablets, em computador, vocês têm acesso a diversos mapas, né? Há diversas formas de se localizar, GPS, entre outros aplicativos, né? Que vocês conseguem ter um acesso rápido a esses mapas. Antigamente não era tão fácil assim, né? Era necessário ter um mapa físico, né? Um mapa em papel, impresso, em mãos para se encontrar esses pontos. Mas hoje vocês têm uma facilidade muito grande, nós temos uma facilidade muito grande em ter acesso a essas informações, né? Graças a Deus. A tecnologia, elas trouxe algumas coisas negativas, mas trouxeram também muitas coisas legais, né? Coisas positivas para a utilização no nosso dia a dia. Hoje em dia, se você tiver um endereço, basta inserir um aplicativo de localização, que imediatamente terá um mapa com a distância, o tempo de deslocamento e o trajeto mais fácil para o meio de transporte disponível, além de um guia virtual, né? Então, vocês conseguem ter todos esses aspectos acessando alguns aplicativos que vocês têm no celular mesmo e conseguem observar tudo isso. O fato é que o ser humano, desde o tempo em que observava as estrelas para se guiar, precisa conhecer os territórios e saber como se localizar no espaço geográfico. Em algumas situações, esse conhecimento pode ser vital. É por isso que encontramos registros cartográficos que datam milhares de anos, tá? Então, para sobreviver mesmo, né, para a sobrevivência, o conhecimento do espaço geográfico a partir da cartografia, de cartas, de mapas, é muito interessante, né? Porque pode ser um fator para você continuar vivo ou morrer, né? Isso existia muito na antiguidade e em outros tempos, porque era necessário se conhecer para onde ia, né? Aquele outro território é perigoso, existem alguns aspectos que podem prejudicar a minha vida. Então, esses conhecimentos são essenciais, tá? Nos séculos 20 e 21, o conhecimento cartográfico foi ampliado com o auxílio das tecnologias espaciais, como as imagens de satélite e da internet, que permitiu a integração de dados. Tudo isso resultou na cartografia que conhecemos atualmente, né? Então, esses séculos, né, o 20 e o 21, foram essenciais para a ampliação dos conhecimentos cartográficos, né, para a inserção da tecnologia nesse ramo, na nossa cartografia. As primeiras representações espaciais de que se tem registro mostram, em geral, aspectos de território muito diferentes daqueles representados nos dias de hoje, pois a cartografia está em transformação contínua, né? Como eu mostrei para vocês aquele mapa lá no início, né, que os chineses fizeram, vocês podem ver a diferenciação dos detalhes dele, né? Ali tinham representados algumas áreas, né, os continentes, por algumas nomenclaturas que eles davam, né, por alguns desenhos de animais, de vegetais. Hoje a gente já não observa tanto isso, né? Já existe um nome de cada área, né? A questão da escala geográfica, a questão de qual é o paralelo meridiano que faz parte, a questão do fuso horário. Tudo isso hoje a gente já encontra de uma forma bem mais clara do que existia naquela época.
E isso é muito entendível, tá? Porque naquela época nós não tinham as tecnologias que nós temos hoje, né? Não tinham essa facilidade. Então, aqui eu trouxe para vocês um mapa, né? Um dos primeiros de representando o nosso país brasileiro. Então, vocês podem ver que nele existem os desenhos que eu citei anteriormente, né? Ó, vocês podem ver os vegetais, né? Alguns animais também, a floresta amazônica ali em cima, né? Aqui o nosso Nordeste, tá? Então, muita presença de vegetais e de animais representando o território. As coordenadas geográficas. Muitas vezes vemos o mundo de uma mesma perspectiva e consideramos a mais correta. No entanto, quando falamos de representações cartográficas, percebemos que podemos observar o mundo de perspectivas diferentes. Tá? Então, é muito essencial a questão do conhecimento das coordenadas geográficas nesse contexto para percebermos, tá, o mundo de algumas formas. Estamos habituados a ver nos mapas a seta de indicação para o norte sempre apontando para cima, né, para o topo da folha. Mas se pensarmos que a Terra orbita o espaço sideral, onde não há um topo ou base, as noções de em cima e embaixo são relativas, tá? Então é necessário a gente ter um ponto de vista, um norte, vamos dizer assim, né? Para se entender o que é o norte, o que é em cima, o que é embaixo, que pode ser ao contrário depois, né? Depende muito do ponto de vista. A disposição e a distribuição dos elementos de um mapa recebe o nome de convenções cartográficas. Essas convenções não são regras, mas indicações que, em geral, são seguidas para a elaboração dos mapas a fim de criar um padrão para eles. A respeito do planeta, você lembra do que já aprendeu sobre ele? Né? Vocês já viram vários aspectos do planeta Terra, principalmente no conteúdo abordado no 6º ano, né? A composição do planeta Terra, as esferas que existem no planeta Terra, né? A atmosfera, a litosfera, a hidrosfera, tá? A biosfera. Então, vocês viram tudo isso no conteúdo do 6º ano. E que a gente está relembrando de uma forma diferenciada nesse ano, certo? Então, ele é uma grande esfera rochosa que faz parte de um sistema solar em uma galáxia chamada Via Láctea, que está em um universo vasto. Então, aqui eu trouxe para vocês, tá, uma representação invertida da nossa América, que é a obra muito famosa, tá, gente? Ela é sempre retratada nos estudos quando se fala sobre a questão da localização de coordenadas geográficas, que é a obra da América Invertida, elaborada em 1943, do artista plástico Joaquim Torres Garcia. Apresenta o mapa da América do Sul de modo diferente daquele dos mapas convencionais, tá? Então, temos essa representação do nosso continente americano invertido, né? O Polo Sul ficou em cima e a parte mais ao norte ficou abaixo, tá? Então, é bem interessante. É justamente o conceito que eu falei anteriormente. Que é muito relativa a questão do que é o norte e do que é o sul, tá? Para que os pontos da superfície de nosso planeta possam ser localizados e mapeados, criou-se como referência um sistema de linhas imaginárias, denominados sistemas de coordenadas geográficas, tá? Então, é muito importante as coordenadas geográficas para que a gente tenha a questão de uma localização de um ponto em si,
dentro do planeta Terra. As linhas imaginárias traçadas para definir os diferentes pontos da Terra são chamados de paralelos e meridianos. Não se preocupem, tá, gente? Que mais na frente a gente vai ver de uma forma mais visual o que são os paralelos e meridianos e as latitudes e longitudes. Essas linhas estabelecem as latitudes e as longitudes dos diferentes lugares do planeta, tornando precisas as coordenadas geográficas desses lugares. Meridiano, o que são os meridianos? São linhas imaginárias traçadas verticalmente, tá? De cima para baixo, vamos dizer assim, tá, gente? Sobre o planeta. A partir dos meridianos são medidas as longitudes. A longitude é a distância em graus entre o meridiano de Greenwich, tá, gente? Que é aquele que divide no meio mesmo, vamos dizer assim. E os demais meridianos até a linha internacional de data, com variação de 180 graus para leste ou para oeste. Olhem só aqui a questão dos meridianos, né? Nós temos o meridiano de Greenwich, que é o de 0 graus, e que à medida que vai para a esquerda ou para a direita, os graus vão se aumentando. Como eu disse a vocês, eles vão variando de 0 a 180 graus, tanto de um lado como para o outro, tanto da direita como para a esquerda. Certo? Então, divide todo o planeta Terra de norte a sul. Os paralelos são linhas imaginárias que circundam o planeta no sentido horizontal. Vamos dizer, de um lado para o outro, de uma forma mais rústica. O principal paralelo da Terra é a linha do Equador. A partir dos paralelos são medidas as latitudes, que a latitude é a distância em graus de um paralelo em relação à linha do Equador, com variação de 0 a 90 graus, para norte ou para sul, tá certo? As coordenadas são determinadas pelos encontros entre um paralelo e um meridiano, o que possibilita a localização de qualquer ponto da superfície terrestre, pois todo ponto do planeta é cortado por um meridiano e um paralelo. Tá? Então, os paralelos têm essa característica. Em geral, as indicações das coordenadas geográficas são acompanhadas também das referências dos hemisférios onde estão localizadas. As coordenadas podem ser positivas se estão ao norte, tá? Então, se estão acima da linha do Equador, ou a leste do meridiano de Greenwich, e pode ser negativas se estão ao sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Os fusos horários. O globo terrestre tem 360 graus, né? Que é uma volta inteira, gente, vamos dizer assim. É um movimento de rotação completo, dura aproximadamente 24 horas. Vocês estudaram a questão dos movimentos também no 6º ano. Né? O de movimento de rotação é aquele movimento em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, que para se dar uma volta em si, dura 24 horas, mais ou menos. Isso significa que a cada 15 graus de longitude, temos uma linha imaginária que determina o horário local, sendo mais tarde nas áreas a leste e mais cedo a oeste. Então, aqui eu trouxe uma tangerina, né? Vamos dizer assim. Assim como a tangerina é composta de gomos, né? São essas partezinhas que vocês vão retirando e vão chupando. Juntos formam uma esfera, podemos dividir o planeta Terra em 24 gomos, tá? Imaginários, sendo cada um deles referente à área de um fuso horário. Então, trouxe aqui para vocês a questão dos fusos horários, né? A linha de Greenwich. Para a direita, as horas vão aumentando, para a esquerda, as horas vão diminuindo, certo? É muito interessante isso, essa questão da diferenciação da hora. Então, vamos dizer que se aqui for nessa área, né, da África, for 1 hora, aqui é mais 2 horas do que isso, tá? Então, no Brasil, né, como nós estamos em um território muito grande, chega a ser considerado um território continental, né? Nós temos 4 fusos horários, o de menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas e menos 5 horas, tá certo? Então, é muito interessante essa diferenciação. E aqui eu trouxe para vocês o nome dos estados de cada fuso horário, tá certo? Então, nós temos aqui Fernando de Noronha,
com o fuso menos 2 horas. Toda essa área aqui em amarelo com menos 3 horas, já inclusive o nosso estado de Alagoas. Em verde, toda essa área com menos 4 horas. E apenas uma parte do Amazonas e do Acre com menos 5 horas, né? Então, nós temos 4 horas diferenciadas no nosso território brasileiro. Inclusive, muitas vezes nós escutamos dizer, é hora de acordo com o de Brasília, né? Porque é como referência no território nacional o horário, a hora que existe em Brasília, né? Nossa capital. Então, pessoal, nossa aula, né? Nossa videoaula está terminando por aqui, certo? Eu aguardo todos vocês na nossa aula ao vivo, na nossa próxima aula, certo? Espero que estejam todos bem, como eu tinha falado lá no começo da aula. E até mais, tá?